Quando você se olha no espelho e você não se aceita, ou você não consegue se enxergar, tem um problema que a gente precisa tratar. A gente faz toda uma terapia para ouvir o que tem dentro dessa pessoa, de dentro para fora, como ela se sente ao se vestir, se ela sabe realmente quem ela é. Eu tenho muito medo, porque às vezes as pessoas falam da consultoria de imagem por ser fútil ou por ser luxo demais, e não é. É realmente um autoconhecimento e aquela pessoa se encontrar de uma forma que ela vai ter uma vida diferente. Salve família, tudo bem? Kimura aqui. Hoje é o Projecast, episódio número 3. Eu tenho, assim, uma honra de apresentar a nossa convidada. Eu vou falar só um pouquinho, 12 anos de experiência na televisão, 11 anos como consultora de imagem. Se eu ficar falando o currículo dela aqui, vai ser uma hora, mas além de tudo, é apresentadora. Cara, ela é simplesmente um fenômeno na TV aqui em Petrópolis. Luciana Peixoto, é uma honra estar aqui. Hoje eu até me vesti um pouco melhor, porque eu falei, cara, tô do lado do ícone aqui da moda, né? Gente, olha, Kimura, prazer demais estar aqui. Eu estou simplesmente honrada, porque tenho acompanhado o teu trabalho, esse podcast é incrível. Então, eu estou muito feliz. Vamos bater um papo bem bacana aqui Com hoje. certeza. E você está extremamente alinhadaço. Hoje eu Está alinhado. Eu falei, cara, eu pensei até em te ligar antes para poder saber se eu tava de acordo, mas falei, vou de acordo com o meu gosto. Tá legal? Tá maneiro? Ó, já vou te dar um spoiler, ó. Camisa preta como primeira peça. Camisa estampada com o fundo da camisa de baixo, então está harmônico. Isso Tá aí. bacana. E dentro do teu contraste. Então tá bom, gostei de ver. Ó. E para me ajudar nessa missão, hoje trouxe como host aqui a estrategista fenômeno, minha amiga, que trabalha junto comigo aqui na agência Projetax, Rafa Gomes. É um prazer enorme estar aqui, principalmente com você. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma aula sensacional, que a gente vai aprender muito, né? Principalmente, né, uma empresária que você é. Nossa, a gente tá aqui muito animado para ver isso. Eu é que estou muito feliz de estar aqui com A vocês. gente conversou bastante sobre isso, assim, eu acho que num primeiro momento eu queria ouvir um pouco de quem é a Luciana, né? Como é que você chegou a isso tudo que você tem, toda essa experiência que você tem, ela teve um início, né? Sim. Quem é a Luciana Peixoto? Sim. Se apresenta pra gente aqui um pouquinho. Bom, eu sou Luciana Peixoto, eu sou a sexta filha, eu costumo falar isso, né? A sexta filha da Dona Leca e do Washington Peixoto. O Washington Peixoto foi um grande fotógrafo na cidade, sou petropolitana. Tenho 2 filhos maravilhosos, que é o Rodrigo e o Lucas. Fui mãe com 16 anos. Tenho o Bartolo, que é o meu cachorrinho. Tenho a Janaína, que é a minha gata. Sou empresária, jornalista, comunicadora, né, na cidade há 12 anos. E o começo de tudo, né, nessa área da comunicação é bem engraçado, porque quando eu era criança eu já brincava de entrevistar as pessoas em casa. Até minhas bonequinhas eu entrevistava, né? Então, assim, entrei para a área da moda também desde muito jovem. Eu brinquei que quando eu cheguei aqui no estúdio, meu primeiro emprego foi com 13 anos, aqui na Rua Tereza. Antigamente, a gente não falava vendedora, né? Se falava balconista na Rua Tereza. Então, eu tenho orgulho demais da minha trajetória aqui, que foi iniciada aqui. Foi até com os Bailunes, que é a loja Maracaibo. E a moda sempre fez parte da minha vida. Então, foi meu primeiro trabalho, né? Na época que a Rua Tereza bombava. A moda gritava aqui na Rua Tereza, né? A cidade de Petrópolis, Sim. ela tem muita história na moda. Aqui na Rua Tereza é o maior polo a céu aberto do Brasil. Então, a moda também esteve sempre presente comigo. Sempre fui muito vaidosa, andava desde criancinha, com aqueles tamanquinhos de madeira. Mas, e essa coisa, né, empreendedora, eu puxei muito da minha mãe. Minha mãe sempre ajudou muito meu pai no orçamento da casa, meu pai sempre com a foto, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, meu pai sempre usava naquelas máquinas, aquelas fotos de preto e branco. Então, se vocês pesquisarem aí, meu pai foi um grande fotógrafo de batizados, de casamentos, de várias pessoas influentes da cidade. Mas como éramos, né? Somos, né? Que somos 7 filhos, mas eles já são falecidos. Muitos filhos para criar, precisa
ter mais renda. Sim. Então, a minha mãe sempre empreendendo, eu sempre via ela desde pequenininha. E fazia empadinha, e costurava, e fazia Ter essa visão faz a biquíni. diferença também, E aí, né? a nossa base é a nossa família. Nossos pais que dá a nossa, né, a nossa base de vida. Ela começa ali, quando a gente é criança, e a gente vê o que os seus pais fazem, e automaticamente você se espelha. Sim. Então, a minha mãe sempre foi maravilhosa. Ela é a minha base de tudo, assim, dessa veia empreendedora que eu tenho. E é muito comercial também, né, de venda. Isso eu puxei total dela. Então, assim, o início da Luciana foi muito jovem, né? Já com a carteira assinada desde 13 anos, mas eu também sempre ajudei minha mãe em casa desde muito novinha. Então, eu via ela mexendo com dinheiro e vendia empadinha aqui, vendia quentinha ali. Então, eu sempre também tive isso como exemplo para minha vida. Isso é importante, né? Hoje a gente fala da Luciana e não tem como atrelar a Luciana a outra coisa que não seja também a parte de imagem, né? De consultoria de moda. Consultoria de imagem, né? Consultoria de imagem, moda e estilo, que está bem agrupado ali, sabe, o Kimura. Eu comecei a perceber eu trabalhei quase 12 anos numa empresa, que essa empresa é uma empresa que ela tinha sede lá em Volta Redonda, Barra Mansa, Volta Redonda. Era uma distribuidora onde a gente trabalhava com grandes marcas nacionais e internacionais, assim, multinacionais, como Havaianas, Red Bull, Que legal. PepsiCo, Ferrero Rocher. Essa época de Páscoa me faz bem lembrar muito dessa. Um salgadinho da Dani. E então comecei a trabalhar nessa empresa como vendedora de Havaianas. Foi em 2000 e... Ai, gente, vou ficar falando muito de anos aqui não, porque senão ferrou. Mas logo na virada de 99 para 2000, ali, 2003, 2004, comecei a trabalhar nessa empresa como vendedora de Havaianas. Então, eles me contrataram, adoraram o meu currículo, e eles tinham um estoque gigante, porque a Havaianas hoje ela é uma referência, ela tem coleção. Eu lembro que eu vi um vídeo esses dias na rede social, que coisas de rico que roubaram da gente pobre. Tipo assim, a Havaianas foi uma, porque era só aquela coisa de pedreiro de usar aquela Havaianas tradicional. Com a listra azul, né? Pois é. E aí eles me contrataram para vender Havaianas na região serrana. Isso é um case assim, de sucesso que eu gosto muito de falar. E eu comecei a estudar a marca, fiquei apaixonada pela marca. A marca tem coleções. Todo ano vira coleções de catálogos com mais de 50, 40 modelos. E eles tinham comprado um modelo de Havaianas de salto. Não sei se vocês já chegaram a ver isso no mercado, acho que eles nem repetiram. Eu sei que eles tinham, assim, um estoque gigante na empresa e eles tinham que acabar com aquilo. Aí me contrataram como vendedora e em um mês, assim, menos de um mês, eu atendia Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e um pedacinho ali de Três Rios, não chegava a Paraíba do Sul. E em coisa assim, de um mês, eu acabei praticamente com o estoque deles todinho. Caraca. De venda. E isso é muito legal, essa história que você tem nessas grandes marcas, né? Porque isso te dá um know-how enorme sobre posicionamento, sobre como lidar também com o público. E isso também vem da consultoria, né? Que você dá. Total. A consultoria de imagem, ela... Deixa eu beber um pouquinho, ó. Esse copo lindo aqui da Projetax com o Tricel. Isso aí, é o nosso patrocinador. Então, a imagem é tudo, gente. A imagem não verbal, ela já comunica muito antes mesmo de você falar qualquer coisa. Então, com todos esses anos de experiência dentro da parte de venda, da parte da comunicação e da parte de você negociar com o seu cliente, a gente começa a perceber que, às vezes, você perde, sim, muitos negócios por você não estar se posicionando de acordo com o que você está mostrando antes da pessoa mesmo te olhar. Eu comecei a perceber isso ao longo da minha vida mesmo, da minha trajetória comercial. Isso que eu ia te perguntar, assim, porque essa profissão não é uma profissão, assim, por exemplo, vendedor, professor, jornalista, consultor de imagem, você tem que, acredito que tenha que ter uma visão diferente das outras pessoas, de você enxergar que aquilo é um negócio. Sim, sim. E não era um negócio tão falado. Então, assim, eu queria te perguntar quando foi o momento que virou o start que você falou assim, cara, eu sei falar sobre isso, acho que eu entendo sobre imagem de verdade. Tá.
Eu vou te falar exatamente. E aí, só para dar sequência nessa parte dessa empresa, em um mês eu consegui vender muita coisa no outro mês, logo no segundo mês, eles me promoveram para ser supervisora de vendas nessa empresa. E aí eu comecei a montar uma equipe e eu comecei a vender bastante. Eu criei uma equipe para vender Havaianas na região serrana, que isso nunca tinha acontecido. Até a própria marca falou assim, caramba, essa pessoa tá conseguindo chegar ali num lugar bacana. E meus chefes, na época, falaram assim, pô, a Luciana, ela não vai ficar só vendendo Havaianas. A gente tem várias outras empresas aqui, vamos colocar ela como responsável por uma equipe maior. Aí eu comecei a trabalhar com Red Bull, com a Pepsi, com né, vende Toddy, aveia, na época tinha Quack, enfim. Na época tinha também a questão do Panetone Balduco. Então, o mercado, você vender produtos para o mercado é muito bacana. E aí eu fiquei com essa equipe durante 10 anos. Caraca. E aí, durante esse período, a minha equipe eram 8 supervisores em toda a região, todo o Brasil, assim, né? Mais na região do Rio. E eu fiquei quase 5 anos consecutivos como melhor equipe. E aí eu ganhei o carro zero, meu vendedor ganhou o carro zero. Caraca. Fomos para o Caribe com tudo pago, as empresas pagavam e tal. Só que eu, Luciana, eu tinha 2 filhos, eu não era casada na época, sempre criei meus filhos, né? Não é fácil criar 2 meninos. E eu ficava muito fora, viajando muito. Eu andava a 300 quilômetros praticamente de viagem, quase todos os dias. Muita coisa, né? E aí eu comecei falei assim, caraca, por mais, assim, eu digo assim, quando você chega no teu ápice, assim, profissional, eu parei assim, pô, eu estava muito cansada, minha qualidade de vida não tinha, porque era o tempo todo aquela energia, venda, 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 e quem trabalha com comercial sabe, virou o mês, tu já tá zerado na meta, e aquela cobrança, e aí eu comecei a perceber que aquilo já não estava mais me deixando tão feliz. É importante ter Total. essa chave também, né? E eu comecei a perceber que eu usava algumas técnicas de vendas ali, junto com a minha equipe, que faziam diferença. E eu comecei a perceber a imagem, como isso trazia diferença. Eu comecei a procurar mais sobre essa profissão. E aí eu saí da empresa, pedi para o meu chefe, me manda embora. Ele, não. Não. Eu falei, poxa, mas eu quero abrir o meu negócio. E aí a minha ideia, eu abri uma marca de roupa minha, né? Uma loja, não é marca minha, na verdade, era uma loja de multimarcas. E ele não queria deixar de jeito nenhum. Eu falei assim, não vou te mandar embora. Eu falei, poxa, chefe, me manda embora. Eu não aguento mais. Claro que não, né? E aí eu, não te mando. E eu falei assim, tá bom. Aí fui na segunda e na terceira ele falou, é isso realmente que tu quer? Eu falei, é. Aí eu abri a minha loja lá no vilarejo, na época, que era Lute Multimarcas. Lute é o meu apelido quando era criança. E multimarcas que eu vendi espaço fashion, vendi algumas marcas bem bacanas e comecei a trabalhar com a moda, que sempre foi a minha paixão. Porque na vida, Kimura, por muitos anos, você tem que trabalhar com uma coisa que você não gosta tanto. Sim. Não é que não goste tanto, não é aquilo que vai realmente te realizar. Você tem que fazer o necessário para você sobreviver, né? Ainda mais quando você tem filho. Sim. Então, assim, eu sempre tive que encarar muita coisa porque eu tinha muito compromisso. Você imagina uma menina de 16 anos que é mãe, né? Se tornou mãe. Sim. E aí você tem que pular a responsabilidade 16 por 30. E aí depois veio o Lucas. Então, assim, eu sempre tive muita responsabilidade com eles. Então, eu assumia muita responsabilidade para minha vida. Então, eu não tinha como escolher muito. Graças a Deus, essa empresa, eu sou muito grata, porque ela foi uma das minhas maiores faculdades, assim, que eu tive na vida. E eu comecei, então, depois de muito insistir com o meu chefe, para ele poder, eu falei assim, não, tá bom, vou te mandar embora, e você pega esse dinheiro e você abre o seu negócio. E foi isso que eu fiz. E na minha loja me realizei, porque era o que você gosta de fazer, né? Porque quando você faz realmente o que você ama, é outra coisa, é outro né? nível. Mas você também sabe que empreender no seu negócio Sim. não é uma coisa, você tem que se dedicar mais e mais e mais ainda. E aí eu comecei a perceber que aquele atendimento com as minhas clientes, ele precisava ser diferente. E aí eu comecei também a colocar todos os insights que eu tive ao longo do comercial nessa empresa e joguei para o meu negócio.
E fui me aperfeiçoar e comecei a conhecer mais da consultoria de imagem. Então, Isso que é muito legal, né? Porque por mais que você tenha mudado completamente, né, a linha que você estava seguindo, você conseguiu juntar tudo que você tinha aprendido e não começou do zero. Você já começou muito acima do que muitos outros, né? Exatamente, exatamente. E aí, né, eu comecei a estudar, me formei em consultoria de imagem. E a consultoria de imagem eu jogava para atendimento com as minhas clientes. O que é isso? A consultoria de imagem ela é uma profissão muito recente, ela é muito nova. No Brasil, ela tem 30 anos. E quando você falava nisso, eu me formei em 2011, 11 não, 13, né, para 14. Falava-se muito de consultoria para aquele empresário muito rico, para aquela figura pública, para um artista. Hoje é muito usado em personagens de novelas. Né? Então, eu sempre... ela era uma profissão que ela era para um público completamente Muito fora da luxo. realidade, né? Muito De luxo, né? Muito luxo. Talvez por isso não era tão escutado, assim, né? Exato. Falado sobre isso, né? Exato. E aí eu comecei a aplicar a técnica da consultoria nas minhas clientes. Quais são essas técnicas? Um atendimento totalmente personalizado. Que entra análise de cores, né? Que você identifica quais as cores que mais te favorecem, porque a gente tem um subtom diferente. Mesmo vai mãe e filha, são diferentes, são cartelas diferentes. E isso é muito legal de é ouvir falar, muito né? legal, é muito legal. E quando você coloca uma cor que te favorece, ilumina o seu rosto, você esconde olheiras, você disfarça ruguinhas de expressão. Cara, eu tenho que te interromper porque eu tenho uma história muito engraçada, né? Eu adoro aqueles tons mais cleans, assim, mais cru, só que sou muito branco. Então, assim, eu às vezes via numa pessoa, um amigo meu falava, caraca, que tá maneiro. Aí eu comprava aquela roupa, eu morria completamente. Eu falava, cara, não sei, não ficava tão maneiro. Eu fiz uma vez pra Kimura um conjunto de linho, e eu botei, assim, ficava maravilhoso qualquer pessoa. Quando eu botei em mim, eu me senti morto. Eu falei assim, cara, eu acho que eu morri com essa roupa. Então, assim, nunca tinha essa noção que era a cor, né, que favorece isso, né? Isso, inclusive, é muito legal, até para você mesmo responder, Luciana, sobre como essas cores podem fazer a gente se sentir, né? Sim. Não só mostrar para outra pessoa como o outro vê a gente. O que você pode falar sobre o que muda dentro da gente esse trabalho que você faz? A emoção. Quando você acorda e você abre a janela e você vê um clima assim totalmente cinza, já te deixa meio nostálgico. Mas quando você acorda e vê o céu azul, aquele calor, aquele sol, já mexe com as suas emoções. Então, vocês já ouviram falar que estudos de marca, né, de logomarca, vocês que são da área do marketing, tem cores que aquecem, tem cores que te deixam mais calmo. Isso também é muito influenciado com a gente, com o que você escolhe para você se vestir. Mas tudo isso que a gente está falando de cores precisa estar dentro da tua personalidade, dentro dos seus estilos, que a gente identifica também. Então, Kimura, por exemplo, esse seu exemplo, né, que você falou dos tons neutros, mesmo os tons neutros, você tem o seu. Sim. Então, o que a gente precisa fazer? Uma análise de cores, que aí você vai identificar... Já vou sair daqui já contratando o teu serviço para mim. Você já vai ganhar uma, porque já vou te dar uma. Você fazendo uma análise de cores, você descobre exatamente quais são os seus neutros. Porque quando você fala do nude, Sim. a quantidade de nudes que tem. Ah, verdade. Quando você fala do marrom, a quantidade de marrom que tem. Então, a gente identifica o seu subtom, se é quente, se é frio, e a gente coloca o seu exato. Então, pode ser que quando você colocar o seu tom de neutro, porque isso também está dentro do teu estilo. Sim. Se você gosta muito desses tons de mais neutros, é a tua personalidade. É achar o que se conversa mais comigo, né? E exatamente, tem que ser você. Né? A gente não pode alterar a outra pessoa. A gente vai potencializar a tua imagem personalizada, mas te dando dicas ali de colocar cores exatas, igual essa sua estampa. É um estilo mais criativo, mais despojado. Sim. Cara, é total personalidade do Kimura. A gente não precisa mudar isso. Mas a gente coloca exatamente o teu tom neutro para você trabalhar. É conversar as coisas, né? É conversar. Quando eu escuto falar sobre consultoria de imagem, eu penso em cor só.
Não. Mas isso eu queria te perguntar, o que é a consultoria de imagem de verdade? Porque normalmente quando a gente fala isso, a gente fala... Eu já vi vídeos de pessoas botando aquela... Às vezes fazendo até online, não sei se funciona online, mas fazendo a cor da pessoa e tudo isso, aqui fica melhor. E realmente eu acho uma parte legal. Mas eu acredito que não seja só isso, né? O que é a consultoria de imagem? O que de verdade, assim, qual é a essência disso tem para uma pessoa, para mudar essa pessoa de verdade? A consultoria de imagem é autoconhecimento. E a coloração pessoal, a análise de coloração pessoal, ela é muito importante, mas ela é o início. Ela é 10% do que uma consultoria de imagem te oferece. Olha, o que eu achava é só 10% do que... Só 10%. Então, o primeiro passo é realmente a consultoria de cores. A gente identifica as tuas cores. O segundo passo, a gente identifica os seus estilos. Nós temos 7 estilos. Então, a gente descobre os teus 3 estilos predominantes. Depois, a gente faz uma análise de biotipo corporal para a gente identificar qual é o seu biotipo e quais os modelos de peças de roupas e modelagem que favorecem você. E depois, a gente faz também depois a gente faz agrupa isso na parte da aparência e joga para a comunicação que você deseja. Então, Kimura, toda essa experiência, eu desenvolvi um método, né, que eu coloquei a minha parte, toda essa experiência que eu tive ao longo da minha vida, como comunicadora, como jornalista, e desenvolvi um método meu, exclusivo, dentro da consultoria de imagem. Porque você pode estar potencializando ela estrategicamente. Você acha, desculpa, eu sei que te interrompi, mas você acha que uma pessoa brilhante, ela pode perder algo, pode perder um emprego, porque ela não está se apresentando da melhor forma dela, como imagem? Total. Até que ponto você acha que é essa linha, assim? Aonde que para de funcionar o brilhantismo interno da pessoa com a imagem dela? Qual é o limite disso? Quando você chega numa empresa, numa instituição, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O mundo é cruel, só para te falar, né? Infelizmente, né? A gente tem que falar sobre isso. Né? A gente precisa falar sobre isso porque o meio corporativo, ele é uma guerra lá fora. Ele é extremamente competitivo. E hoje a gente está num momento que a rede social, ela dita muito, o tempo todo. Então, você que trabalha principalmente com isso, você sabe. Se você jogar um vídeo com baixa qualidade, aquela entrega vai ser diferente. Então, se eu vendo esse copo e eu apresento esse copo de uma forma totalmente desleixa, não passa a imagem adequada. Por exemplo, você vai atender o seu cliente, você vai vender um serviço ou um produto que você não esteja com o seu cabelo alinhado, com uma roupa bacana, sabe? Uma roupa, às vezes, mal passada. A primeira imagem também faz muita diferença. Ela é uma linguagem não verbal. Sim. Então, você precisa melhorar essa sua imagem para potencializar o seu serviço, o seu produto, o seu negócio. Então, a gente trabalha essa parte estratégica. E quando você, às vezes, fala do empresário, eu até fiz um post ontem no meu Instagram, fiz um stories, que eu recebi um empresário que ele se preocupou em toda a imagem do escritório dele. Você entra, é muito bacana. Ele se preocupou com a decoração, mas quando ele se apresenta, ele tá com uma calça jeans surrada, ele tá com uma camisa muito para fora da calça que não equivale, né, que não está dentro do público-alvo dele. É muito legal isso que você está falando, até mesmo em toda essa conexão, né, das cores, né, esse trabalho que você faz, porque isso vira a nossa marca pessoal. E isso acontece a mesma coisa, né, como você está falando, branding dentro das redes sociais. Por exemplo, se você vê uma lata vermelha, você automaticamente identifica que é a Coca-Cola. E nós temos a nossa marca também. E tem muita gente que acredita que pode usar o que quiser ou fazer o que quiser e que ainda assim vai ter essa essência, mas na verdade ela perde toda a essência e também acaba perdendo clientes, né? Porque o cliente se sente frustrado por não estar conectando da forma que deveria. Isso até mesmo dentro da rede social, a postura. Você pode falar um pouquinho também sobre...
A consultoria de imagem, igual eu te falei, ela é muito vasta. Eu tenho muito medo disso, porque às vezes as pessoas, é só cor. A gente até Sim. fez um... Não, eu quis perguntar justamente porque eu sei que todo mundo fala isso, né? A consultoria de imagem é a cor. E você está falando agora, desculpa te interromper, mas pelo que eu entendo, ele fala como você se apresenta, né? Por exemplo, Sim, a linguagem não verbal, você tem que cuidar a dela. mesma linguagem que eu vejo no vídeo, por exemplo, que eu tenho que comunicar uma emoção, comunicar algo diferente, a gente comunica com a nossa imagem também, né? E é tudo. Infelizmente, o mundo é cruel, é assim que o jogo funciona, né? Então, a gente... Não é que a gente tem que achar isso tudo bonito, mas alguma coisa a gente tem que fazer e jogar de acordo com o jogo, né? Exatamente. Então, assim, a consultoria de imagem, ela te prepara, mas é mais profundo. Por exemplo, é um autoconhecimento. É autoconhecimento. Por muitas e muitas vezes, Kimura, às vezes eu vou atender uma mulher que ela vive num contexto ali, dentro de casa, que o marido zomba, do cabelo, que o marido chama ela de gorda, que o marido fala que ela tá horrorosa quando ela coloca um batom vermelho, quando às vezes fala até palavras mais agressivas, ela se sente total inferior, ela não é elogiada, ela não consegue se olhar no espelho. Por muitas vezes também, essa mulher, ela foi mãe, ela engordou muito, ela não se sente mais confortável, não sabe por onde começar a se reconhecer. Então, eu falo que a consultoria de imagem, por muitas vezes, ela é uma terapia de imagem. Cara, isso foi brilhante que você falou. Porque você passa por vários momentos na sua vida. Você é filha, depois você se torna esposa, depois você se torna mãe, você se torna empresária. Você tem uma transformação de fora para dentro, né? E se a gente for avaliar, a Luciana de 10 anos atrás não é mais a Luciana de 10 anos atrás. E às vezes a Luciana engordou 2, 3 quilos. E você não precisa se matar. E nem se culpar e ficar o tempo todo se escondendo, porque eu não estou mais no peso que eu tinha 2, 3 anos atrás e nem vai estar. A gente passa por etapas na vida. Então, eu costumo falar que a consultoria de imagem ela é uma terapia, porque é um autoconhecimento. Quando a cliente senta ali na minha sala, na minha mesa, ela tem 1h30, 2 horas de atendimento, onde a gente coloca tudo o que ela sente. O que você está sentindo? E isso vale para os homens também, porque antigamente 80% era mulher e 20% eram homens. Está mudando. Os homens estão me procurando muito mais. E por que também se sente inseguro? Porque às vezes não sabe nem por onde começar a comprar, porque ele nunca teve que comprar uma roupa para ele. Ou às vezes é a mulher, ou às vezes é a mãe, e ele não sabe nem o que ele gosta. Então, a gente faz toda uma terapia para ouvir o que tem dentro dessa pessoa, de dentro para fora, como ela se sente ao se vestir, se ela sabe realmente quem ela é. Porque tem muitas mulheres e pessoas que elas não sabem nem quais são os estilos dela. E o que acontece com isso? Não se arruma do jeito que ela gostaria, compra o que está na vitrine, que é a moda que às vezes... E às vezes compra até compulsivamente também, né? Às vezes não tem nada a ver com o estilo dela, compra compulsivamente porque ela está com as emoções desalinhadas, porque ela tem que jogar isso em algum lugar. Você trabalha o 360 da pessoa, 360. né? Não só a imagem, como o emocional. E você também, por ter trabalhado muitos anos em TV, ali com jornalismo, principalmente nessa questão de inseguro, né? Que você falou que as pessoas começam a se sentir por essa parte de vestimenta e de sentimento. Essa parte do jornalismo também ajudou muito você Total. na parte da confiança, a postura, às vezes o aperto de mão importa, né? Toda essa construção que você faz com a pessoa para fazer realmente uma transformação na vida dela. Como que justamente esses anos que você passou como jornalista fez esse gancho para você ter esse diferencial de tratar esses outros pontos dentro do emocional da pessoa? Excelente pergunta, porque a parte da comunicação, do que você fala, o tom de voz, o jeito que você tem o respeito e também pelo outro, o saber ouvir nas entrevistas. Cara, foi aí que eu criei até o método Alinhare, sabe, Rafa? E ele é um bebê que ele está nascendo, a gente
publicou, né? Na verdade, no final do ano passado que eu lancei esse método. Porque eu sinto que, às vezes, nós, né? Eu me coloco por mim porque eu aprendo com cada cliente, sabe? Com cada pessoa que eu atendo. E a gente vai melhorando a cada dia. Eu costumo falar que a gente é o que repetidamente a gente faz. Mas a comunicação, ela faz muita diferença. E o jeito que você chega em qualquer lugar, o tom de voz que você fala com as pessoas, o tom de voz que você negocia, o tom de voz que você fala com seus amigos ou chega em algum lugar, isso tudo é imagem. Sim. Isso tudo está relacionado à A gente imagem. abre um leque muito grande, né? Porque é a imagem de verdade, né? Porque às vezes você chega num lugar onde você não cumprimenta as pessoas. Ou tem colaboradores. Tem gente, eu conheço gente, algumas pessoas, né, todos nós conhecemos, que às vezes não olha nem para a pessoa que está do teu lado. Ela só quer saber do dela e vai embora. Isso comunica. E o seu posicionamento importa muito, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente vai para a parte da rede social. Para você criar uma autoridade, você precisa ter uma postura, você precisa ter um relacionamento, você precisa ter essa construção, não só estar ali, mas pensar também no que o outro está vendo de você, na forma que você está conversando, comunicando, né? Que é justamente quando você pensa tanto dentro quanto fora da rede social, isso se encaixa, né? Se encaixa. O mundo agora está dentro da rede. Quem não está dentro da rede é fora da caixinha, não tem jeito. E a venda começa ali. Hoje, antigamente, quando eu trabalhei aqui no shopping, né, lá, sei lá quantos anos atrás, a gente se preocupava com a vitrine. Sim. Ali era a nossa venda. A nossa vitrine hoje é a rede social, Sim. A gente sabe disso. E eu acho que a nossa vitrine pessoa também, né? Exatamente. Importa, né? Cara, assim, quando a gente tá falando sobre esse assunto, você falou sobre as mulheres que às vezes não se sentem seguras, que escutaram a vida toda, a vida toda não, mas talvez por um período, Isso por um mexe bom muito período, palavras rudes e tudo isso. Eu sempre gosto de falar sobre propósito, né? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com vídeo, na verdade, foi sobre propósito. Você acha que o que você faz, ele tem um propósito para mudar essas pessoas? Para mudar não, mas para trazer uma autoestima para essas pessoas, tanto mulher quanto homens também. E qual é o sentimento que você sente quando chega uma mulher assim no teu escritório e ela sai uma outra mulher? E se ela sai realmente uma outra mulher? O que acontece dentro de você, assim? O que você sente com isso? Então, eu acho que ao longo desse tempo que eu comecei a perceber que essa era uma missão realmente, é muito maravilhoso. Eu costumo falar que isso é 100% o meu propósito. Alinhados com os pilares. Alinhado com os pilares. Que eu vou te falar, que eu acho que eu nem cheguei a falar dos pilares. Não, eu quero que você fale do método. O método Alinhare foi criado justamente para a gente poder trabalhar os 4 pilares que essa pessoa precisa. Essa pessoa que eu digo, pode ser ela, né, a consultoria de imagem pessoal e pode também ser a empresária. A gente joga muito para a empresária porque hoje em dia todo mundo trabalha em alguma coisa e a consultoria de imagem ela vale para qualquer serviço, qualquer lugar onde você esteja. E os 4 pilares: aparência, comportamento, comunicação e a imagem digital. Quando a gente trata do primeiro pilar, ele é totalmente terapêutico. Porque tem pessoas que o que você escutou quando era criança está guardado lá dentro. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, né? Mas eu sou consultora de imagem e a consultoria ela vem de dentro para fora. Você sente porque que tem esse lado, né? Quando você se olha no espelho e você não se aceita, ou você não consegue se enxergar, tem o problema que a gente precisa tratar. E muitas pessoas que passaram pelo escritório de estilo, muitas mulheres, muitos homens, eu começo a perceber logo na primeira sessão que a gente precisa tratar lá dentro, de dentro para fora. A consultoria de imagem ela é totalmente autoconhecimento. Isso me lembra também um assunto até um pouco polêmico sobre as pessoas que acabam escondendo esses sentimentos que elas têm através das redes, postando coisas que, quando você vê ela na vida real, não é nada disso, né? Ela acaba perdendo toda essa autoridade, ela cria uma vida falsa para mostrar que a vida dela não é nada do que ela tem por dentro. Como que você usaria
para tratar essa pessoa, para diagnosticar isso, para mudar essas atitudes, para assim como ela vê que é importante estar mostrando uma vida diferente ali na rede social, ela absorver aquilo para ela e também agir dessa forma, ali se olhando no espelho, se vendo dessa forma e não só no próprio perfil. É como se tivesse criado um personagem. Sim. Né? Isso É como se acontece tivesse muito criado hoje em dia, um personagem. Eu vou contar uma história para vocês de um cara que ele foi um meu mestre na comunicação. Eu entrei para televisão justamente quando eu abri a minha loja e eu recebi um convite de criar um quadro de moda dentro do Bom Dia Cidade, do canal 16, na época do Falcone. Vocês lembram do Falcone? E ali foi a minha trajetória. Minha trajetória na televisão, ela começou ali. E no meu primeiro programa, que era meu mesmo, o Falcone chegou atrás das câmeras ali e ele falou assim para mim: não fica nervosa, você é excelente comunicadora, é o seu primeiro programa, a gente vai resgatar esse programa. E vou te dar um conselho para você nunca mais esquecer. Isso tem tempo, hein? Seja você em qualquer lugar que você estiver, na frente da câmera, fora da câmera, não crie um personagem, porque uma hora você cai. Sim. Uma hora você cai. Seja você aonde você estiver. E se eu ela levei isso pra minha decide vida. mudar, ela tem que mudar por inteiro, né? Mudar por inteiro. Quando a gente fala do poder do autoconhecimento através da consultoria de imagem, é justamente se conhecer. Descobrir a sua beleza, descobrir os seus talentos, descobrir como que a gente consegue, através de técnicas de ilusão de ótica, que a gente pode ganhar uma cintura naquele corpo que é mais arredondadinho, através de modelagens de roupas que vai te deixar mais alinhada, mais alta, mais empoderada. Então, se quem estiver assistindo a gente, ou se você tem uma cópia de alguém, não funciona. Você é linda, Rafa, do jeito que você é. Kimura, você é lindo do jeito que você é. Obrigado. O seu estilo, o seu modelo, o que você gosta, isso não é para alterar. Isso é para a gente potencializar. Sim. Ou, às vezes, também se descobrir. Eu vou te dar um exemplo de uma cliente que chegou para mim também, que era uma menina, 18 anos, ela é uma menina. E ela sempre de moletom, calça de moletom larga, capuz na cabeça. E eu fiquei, lógico que ninguém vai saber quem é, mas eu vou contar para vocês verem a dimensão do que é a consultoria. E ela chegou para mim e falou assim: Luciana, eu não consigo me olhar no espelho. Eu estou te procurando porque eu não consigo me olhar. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, não consigo combinar nada, eu não gosto de nada, eu não tenho prazer em me arrumar, eu não quero sair do meu quarto. E comecei a perceber que aquilo ali era uma coisa que era bem mais difícil, mas que a gente precisava ver onde que estava essa principalmente essa por ser insegurança. tão nova e as influências que a gente tem hoje em dia de perfeição, né? As pessoas têm se cobrado muito. Sim. E acabam sempre estando insatisfeitas com elas mesmas, né? E aí eu comecei a fazer todo o questionário, que é feito um questionário, a gente conversa sobre o dia a dia, sobre a rotina, né, para a gente poder alinhar também até peças que a gente coloca dentro daquela personalidade. Só que aquela pessoa, aquela mulher, ela não tinha, ela estava totalmente depressiva. Então, para você ver como as nossas emoções, ela constrói a nossa imagem. Totalmente, né? Quando você se sente melhor por dentro, você consegue se maquiar mais, ficar mais animada e, enfim. Por isso que eu falo do Kimura, é muito mais além. A cor é 10% ali. E eu comecei a perceber com um questionário que é totalmente personalizado também, que a gente precisa fazer um questionário para entender. A gente chama de anamnese, eu não gosto muito de anamnese porque é coisa de médico, mas é um questionário. E ela não se olhava no espelho, a gente foi aprofundando. E eu comecei a perceber que aquela pessoa ela precisava de um psicólogo, de uma terapia, porque ela estava com muito mais problemas. Sim, não era só ela não se olhar no espelho, né? Não. Aquela menina, ela era abusada. Nossa. Caraca. Ela era abusada por um parente, por uma pessoa próxima. Você está vendo como é que é muito mais além esse trabalho? Desde os 7 anos. Caraca.
E ela não se olhava, ela guardava aquilo para ela e ela foi crescendo e esse abuso parou porque a pessoa mudou, saiu. Você Enfim. realmente mudou a vida dela. E aí ela começou a ter isso guardado. Ela não tinha coragem de falar, só que ela estava aflorando. Ela já estava com 18 anos, ela precisava viver a vida dela. E aí a gente começou a fazer um trabalho, encaminhei para uma pessoa que a gente tem parceria no escritório, que é a parte psicológica. E se você vê, não vai. Ela hoje, ela é uma outra pessoa. Cara, Ela é uma outra pessoa. eu acho que a gente vive hoje num mundo muito de... E eu sou um cara que prego muito isso, né? A gente vive... Eu gosto de conforto. Roupas confortáveis, né? Eu, por muito tempo na Kimura, vendi essa ideia e vendo até hoje porque é o que eu gosto. Mas qual é a linha entre o desleixo e o conforto? Emocional. É só emocional? Porque, por exemplo, eu vejo às vezes muitas pessoas que querem se vestir confortáveis, mas você olha e realmente é uma pessoa que não tá confortável, ela tá desleixada, né? É, emocional. E tem outras pessoas que estão confortáveis e estão Tops, brilhando, entendeu? Brilhando. Então, assim, Eu vou te falar que o conforto, ele é total do estilo esportivo. sim, O que os estilos são incríveis. Quando você, né, você que também é da área da moda, quando você descobre o seu estilo e você vê como que ele faz parte da tua personalidade. E é muito legal porque lá no escritório a gente faz uns testes, eu faço um teste através de perguntas com baralhos, os baralhos com vários modelos. E quando você vê que a pessoa escolhe roupas mais confortáveis, ela está dentro do estilo esportivo. Isso não quer dizer que essa pessoa vai sair da academia e vai direto para o trabalho. Pelo contrário. É uma calça com tecido que não amassa, é um elástico, de repente, para não ficar tão apertado, é um tênis bacana. Cara, isso é demais. Esse estilo é maravilhoso. você conseguir colocar meio que dentro todos os do estilo. estilos, a tua linha dela, né? personalidade. Uma maneira. Então, o estilo esportivo, eu costumo falar que ele é super bacana. E você pode alinhar hoje um terninho de alfaiataria dentro do teu estilo esportivo, dependendo do trabalho que você fizer. Então, são diferentes, está vendo? Assim, Sim. o conforto, isso é até uma tendência que é legal a gente falar, pós-pandêmica. Sim, não, eu ia falar justamente isso. A Pós-pandêmica. pandemia trouxe o cara de home office, de moletom. Ninguém quer Tanto mais. que o boom do moletom, ele veio na pandemia, né? Então, Não. é porque todo mundo quer conforto. Mas tem essa diferença, né? Entre você estar vestido Total, bem, que mais muda. confortável, Total. e você está completamente desleixado, né? Que é o que você falou. Infelizmente, no ambiente de trabalho, né? A gente... eu não falo que hoje a gente tem que se vestir de cada maneira. É óbvio que você vai estar um juiz, ele vai estar de uma maneira, um advogado. Mas... hoje a gente preza muito por roupas confortáveis, o nosso estilo. Total. Só que você consegue fazer isso sem estar desleixado, né? Sem estar desleixado. É bem diferente. Lu, Né? e qual que é a diferença do estilo pra imagem que você faz essa construção? Então, na verdade, a consultoria de imagem é um autoconhecimento para você descobrir as suas cores e os seus estilos. Com isso, você se conhece. Porque, gente, é um poder que você ganha e é um autoconhecimento. Porque quando você se descobre, por exemplo, o Kimura, a gente vai fazer os estilos dele, com certeza um deles vai ser criativo e esportivo. E eu vou aparecer nos próximos podcasts aqui, ó, alinhado, hein? Bonito. Tu acha que eu, como consultora, vou mudar a personalidade dele? Não pode. A gente precisa aflorar. E ele vai olhar para aquelas peças, ele vai identificar que as características das peças estão em cada estilo. Por exemplo, bolsas femininas, que vai ser mais fácil da gente colocar. A bolsa mais saco, aquela mais, sabe? Ela entra total no estilo esportivo. Quando você vê uma bolsa mais estruturada, ela entra num estilo mais elegante. Então, quando você começa a perceber isso através das técnicas, que a pessoa vai escolhendo, a gente descobre os estilos dela. E isso tudo está alinhado dentro da consultoria de imagem. E aí você consegue conectar com a personalidade e Com a emoções personalidade dela. dela. E trabalhando os 4 pilares, principalmente para a área corporativa,
Porque a parte da comunicação, igual a gente estava falando, na hora de você negociar, de apresentar um produto, esse empresário, essa empresária, quando ela passa pelos pilares, ela já vai saber as cores que favorecem ela já vai deixar ali tudo alinhado, né? Ah, mas e a cor que eu não caiu na minha cartela ou não tem, eu gosto? Cara, não é prisão. Você vai continuar usando, mas eu vou te ensinar técnicas, né? De repente, para botar um colar, um lenço, alguma coisa para dar uma iluminada. Porque você também descobre os metais, as cores de metais, cabelo, tudo isso está incluído. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre aqui no Projectcast a gente fala muito sobre performance também, que é uma coisa que a gente leva muito a sério, né? Por exemplo, eu gosto de performar sempre bem, sempre no meu limite, tentando melhorar, evoluir e performar bem. Na questão da imagem, você acha que a imagem e a performance podem andar juntas? Total. Eu te falo isso porque a gente estava falando no começo do podcast, quando você falou das vendas, né? Que você vive aquele workaholic, naquela loucura, o time comercial normalmente sabe que é assim, a gente que trabalha também com vendas sabe que é assim também. E como é que você, tendo que performar bem, você vai ter tempo para você ter uma imagem que demonstre aquilo? Como você divide essa performance e a sua imagem ao mesmo tempo? Tem alguma dica que faça isso melhor? Quando você passa pelo processo de autoconhecimento, automaticamente isso vai virar uma Sim, você rotina. já se conhece. Já se conhece. Agora, foi muito bacana você falar, né, que essa parte toda que eu tive a faculdade, né, nessa parte da área comercial, nas nossas negociações, eu deixava a minha equipe bem alinhada em relação à imagem. E foi até ali um ponto estratégico que eu descobri que isso faz total diferença. E quando a gente fala de imagem, entra muita coisa. Entra o comportamento, entra o cumprimento com todos os colaboradores, entra hoje, né, que a gente fala na época de hoje, você responder o WhatsApp, né, você dar a resposta para o seu cliente, não deixar muito tempo passar. Então, a gente potencializa a performance no geral, porque a imagem, ela entra como a vestimenta, mas o teu comportamento também tem que estar alinhado. Porque não adianta você estar linda e maravilhosa, você chegar no lugar sendo autoritário, falando muito alto, se comportando de uma maneira não adequada para o ambiente. A imagem não é só o visual, né? Então, Não. a imagem por exemplo, eu sou um cara criativo, eu tenho que demonstrar isso no meu visual, mas demonstrar isso também na maneira que eu converso com as pessoas, na maneira que eu me relaciono com as pessoas, na maneira que eu lidero a minha equipe. Sim. E isso é muito mais do que eu imaginava, né? Porque Muito quando eu falo mais. de imagem, eu tô falando de olho, eu tô falando de ver, de visão. E imagem, então, da pessoa, ela não é só isso, né? Não. É um grupo total. E você de imagem, trata isso comportamento, também comunicação. no seu método. Você, Tudo. não só a maneira que a pessoa se veste, mas a pessoa que ela se comunica. Eu acho que a gente consegue fazer isso legal, né? Porque é o que a gente faz muito numa marca, dentro do teu marketing, trabalho, né? A gente consegue... Eu até falo, né, que a forma que você comunica também no Instagram, né? A Rafa vai falar isso melhor do que eu, mas isso é totalmente diz quem você é. Só que eu nunca parei para pensar que isso também estaria de acordo com a nossa imagem pessoal, né, cara? Total. Dentro do método, eu tenho um pilar, que é a parte até do comportamento, que entra toda essa parte, né, de como você lida com as pessoas, a questão do respeito, a questão dos gestos, a gente alinha isso tudo. E na parte da comunicação, também. Até que tem muitos empresários, e isso eu falo muito nas minhas palestras, que ele não sabe apresentar o negócio dele. Isso conecta muito realmente com o que vocês estão falando, né, nessa parte do marketing, porque, por exemplo, o cara acha que fazer uma logo bonitinha já vai comunicar, que é a mesma coisa, né? Ah, vou botar um blazer aqui e vou comunicar. Mas, na verdade, não. Você precisa ter um estudo da identidade, você precisa saber como você vai falar com o seu cliente, de que forma você vai conectar com ele, como você vai trabalhar durante esse tempo, né? É uma construção constante, né? Da forma que você precisa agir dentro das redes sociais e fora. Isso comunica muito, né? Quando você vê o dono de empresa e a própria rede da empresa, como que ela está abrindo
abrangendo isso e atraindo, né? Porque quando o cara vê só uma logo, ela não tá identificando sobre o que é exatamente. A mesma forma, quando eu vejo, né, alguém só com uma roupa bonitinha, eu não sei se ela é divertida, se ela é séria. Exatamente. Ela tá daquela forma, né, montando um personagem. Então, acredito que você também precisa olhar pra pessoa, né, facilitar para que as pessoas olhem e saibam quem você é num instante. Caraca, esse cara é divertido. Só olhando e vendo a sua atitude, da mesma forma que a pessoa precisa olhar o seu Instagram e identificar logo de cara, né, sobre o que comunica para saber se a pessoa vai seguir ou não. Eu já ouvi muito falar também, que eu acredito que você consiga explicar pra gente melhor, que vem muito dessa parte de a primeira impressão é a que fica, porque tem realmente uma parte do nosso cérebro que olha para algo ou uma pessoa e já decide na hora se ela quer ou não se conectar, né? Sim. 55%. 55% a sua imagem, você já está sendo julgado só com a sua imagem. Só olhando ali. Só a parte do ver, né? Só a parte do ver. 38 a 35, 35 é o seu tom de voz. Isso é muito interessante, E depois, com o restante, 7%, 6%. Então, na verdade, o conteúdo que você tem de escuta verdade o que a pessoa está falando. é o mínimo, né? E, assim, uma coisa bem legal, que eu também sempre falo quando eu dou treinamento, principalmente para empresa e para empresários, foi feito um estudo numa universidade, que é fora do país, né? Que 20% daqueles colaboradores que se vestiam melhor, que se apresentavam melhor, com o cabelo arrumado, uma maquiagem, né, com uma roupa adequada. Quando a gente fala de uma roupa adequada, isso não quer dizer que você tem que usar terninho, gente. Sim. Isso é dentro do seu negócio, a gente é apropriado para o seu negócio. Mas com uma aparência Até porque a gente é do marketing, né? A gente não usa terno. Você não usa terno. Mas, assim, dentro do dress code que pede o teu negócio, quem estava mais alinhado ganha 20% a mais. Sim. Cara, isso, você ganha mais, então, só por Claro! E você tem mais oportunidade. Tem dinheiro, então, envolvido também na tua imagem, né? Potencializa. Não tem jeito, né? Cara, eu gosto... Hoje em dia, a gente tá na moda de ouvir falar sobre arquétipo, né? A gente faz o arquétipo no método. Então, assim, por exemplo, quando eu procurei saber o meu arquétipo, eu gosto muito do lado mais rebelde, né? Até falo que o meu arquétipo é o mais rebelde possível. Então, as minhas roupas também traduzem muito isso. Sim. E sem eu nunca ter feito essa consultoria, eu acho que eu já tinha esse pequeno entendimento. De olhar, eu gosto de roupas mais, que não conversam tanto, entre aspas, para a sociedade. Então, o meu estilo sempre foi esse. Como é que você une uma pessoa que quer ser séria, que quer passar uma imagem de líder, uma imagem de respeito, mas ela tem um arquétipo que é diferente disso? Por exemplo, um arquétipo rebelde, que não vai tanto nesse sentido. Essa pessoa, ela consegue passar uma imagem de verdade sobre o seu trabalho de excelência com qualquer tipo de arquétipo? Sim, você conhecendo eles, sim. Mas dentro do método Linhari, a gente passa, né, pela parte da aparência, do comportamento e da comunicação. E a gente faz os testes de perfil comportamental e os testes dos arquétipos. É muito legal, porque, por vezes, tem muita gente que isso é muito novo, né, Kimura? Sim. E eu fiz até de um arquiteto, há pouco tempo atrás, e saiu governante para ele. E ele falou assim, caraca, eu nunca imaginava que eu tinha alguma coisa em frente do governante. A gente faz os 3 predominantes, mas eu mostro o restante dos arquétipos que você pode estar trabalhando ali. Mas o resultado da sua personalidade são sempre os 3 ali que predominam. Mas você consegue usar alguns arquétipos. De que forma você faz esse estudo para diagnosticar, para ver qual é o arquétipo? Perguntas. Eu acho que é a melhor maneira possível. Perguntas, eu divido em 4 momentos. No seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua família e com amigos. São totais, assim, são perguntas comportamentais. E ali a gente descobre os arquétipos. Você sabe predominâncias chaves para cada arquétipo? A pessoa que tem essa atitude normalmente Sim, é isso. Total. Pode falar um pouquinho pra gente? Até mesmo o pessoal, quem quiser se Desculpa até te interromper, né? Eu veio no arquétipo da moda, a gente tem muito sedutor, né? Tal, e a gente já tem algumas coisas que são pré-definidas, né? E quando a gente vê uma personalidade diferente, é por isso que eu te perguntei isso. Quando a gente vê uma personalidade diferente,
mas que o cara gosta daquilo, gosta da moda e tal. Isso ele Vamos tem dar um exemplo Uhum. do gênio do Facebook, do Mark. O Mark, Sim. ele é um cara que ele tem totalmente o arquétipo comum. Ele tá sempre de jeans e camisa. Sim, Milionário. Ele já tá ali realizado dentro do negócio dele. Outro cara que a gente fala bem, que é o Adam Sandler, ele foi vestido de moletom pro Oscar. Todo mundo já conhece ele assim. sim, Mas quando você precisa entrar pra guerra, Kimura, eles já estão realizados. verdade. Eles já estão com uma conta bancária milionária. Então, bacana, todo mundo já reconhece o que ele tá ali. Mas quando você precisa usar, de repente, de armas como arquétipo para realmente seduzir, para ser um estilo mais governante, por exemplo, mago, Sim. né? Ou o arquétipo sábio para aquela pessoa que ela quer dar cursos, a gente tem que colocar um pouco do arquétipo Porque aquilo é o que vai sábio vender nela. também, né? Aquilo vai vender. Pode ser que assim, a gente tem que trabalhar os arquétipos de forma estratégicas, mas não Não, isso que você mudando falou a foi perfeito, né? personalidade. Não mudando a Até porque personalidade. a gente tá falando sobre venda, né? Então, venda a gente tem que tocar onde que realmente precisa o cara se conectar para comprar, então, né? Dentro da consultoria, tá vendo como a consultoria de imagem ela é muito vasta. Sim. Então lá eu tenho vários planos para dependendo do que a pessoa quer. Eu quero a completa, o pacote premium, entra tudo isso. A parte de arquétipos, de temperamentos, da aparência como de forma geral, né, da parte da comunicação. Tem muitas pessoas que a gente trabalha o pitch de vendas. O pitch de vendas, eu trabalho com elas sentam ali, que vem muito da parte da comunicação, da minha experiência de comunicação, e eu ensino essa pessoa a fazer o pitch dela. Porque ela tem ali, hoje, a gente tem vários encontros de network que você precisa vender. Totalmente, né? A gente até participa de alguns. Sim. Você tem 1 minuto ali para vender o teu negócio. Ou então, essa pessoa ela tem um método maravilhoso, ela tem um curso que ela precisa vender, ela precisa gravar e ela precisa saber como é que ela vai se posicionar na câmera. Então, tá tudo alinhado ali, que é o método Alinhare, que a gente trabalha sobre isso. Agora, quando você falou do arquétipos, gente, os arquétipos, eles são incríveis quando você descobre. Kimura, eu quero fazer o seu de novo. Vamos ver como é que vai ser? Vamos, tô disposto. Eu fiz no meu estilo sozinho, né? Eu não consultei ninguém, né? Mas quando você começa a perceber isso, por exemplo, o arquétipo da amante, né? Um batom vermelho, aquele posicionamento das fotos. Hoje, para a rede social principalmente, esse empresário, essa empresária, ela precisa ter esse poder de autoconhecimento para traduzir o que ela vai vender, até para passar credibilidade e autoridade. Você conhecendo os seus arquétipos, você conhecendo os seus estilos, você conhecendo as suas cores, alinhada com o que você vai trabalhar, não tem como dar errado. Isso tudo Você acho que traz a autoconfiança para você, né? Total. É. Autoconfiança, gera credibilidade em quem está assistindo, mas também sem ser um personagem. Tem que ser Claro. você. Aperfeiçoada. Você acha que, então, o que resume melhor o que você faz hoje no seu trabalho e para a sociedade é gerar autoconhecimento? Total. Total. Porque quando você tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, você vai sair para comprar com muito mais precisão e sem errar. É parar de gastar dinheiro, é bom pro bolso também. Cara, isso é brilhante, né? Eu acho que... Eu gosto de trazer pessoas como você aqui, Luciano, justamente por isso, né? Porque a gente escuta o que a gente não está acostumado a escutar, né? E no mundo que a gente fala tanto sobre Instagram, sobre muita gente sendo que não é, muita gente mostrando, ostentando que não tem. Nossa. Num mundo que não vive. A gente se mostrar quem a gente é de verdade, de uma maneira que nos eleve, eu acho que isso é algo de valor imensurável, né? Porque no mundo que todo mundo é o que não é de verdade, você ser quem você é de verdade, e isso gerar valor, eu acho que o trabalho que você faz, ele tem que ser mais falado sobre isso mesmo, porque é algo que vai contra a maré do que a gente está vendo hoje, né, na grande maioria, né?
É justamente a diferenciação, né? A singularidade. É isso que faz com que você chame atenção. Você se Total. destaque entre os concorrentes, né? Você seja mais valorizado. E você também consegue ajudar em todos esses pontos, né? Você se amando, você se descobrindo, você se reconhecendo, você se olhando no espelho, você se amar. É igual eu falei no início, não adianta a gente se cobrar muito para ser o que a gente era 10, 5, 2 anos atrás. Nós vamos evoluindo e vamos ficando mais velhos também. O nosso corpo vai mudando. Sim. A aceitação, ela precisa vir. A gente não pode viver na síndrome de Gabriela, né? Não. A gente muda, né? A gente muda. Estamos vivendo um momento de autocomparação com o outro na rede social, que isso está ficando doentio. Saiu uma Totalmente. reportagem de que o índice de suicídios nos jovens, por conta da comparação através das redes sociais, aumentou muita coisa. Isso é uma coisa que me preocupa. Eu sou uma pessoa extremamente religiosa, Kimura, sabe? Eu acho que assim, eu tenho muita fé em Deus e eu sempre coloco todas as minhas coisas, minha família, meus projetos, tudo na mão de Deus mesmo. E claro que a gente trabalha para acontecer. Mas eu fico muito triste quando eu vejo e leio esse tipo de matéria, porque vai ficar pior. Vai ficar Sim. cada vez pior. Então, você que é jovem, ou às vezes você está em depressão, ou você não se conhece, não consegue se reconhecer, não consegue se amar do jeito que você é, porque está com, às vezes, um quilinho a mais, ou não se reconhece mais depois que foi mãe, para já com isso. Porque você é linda e você é lindo do jeito que você é. A questão é só você se autoconhecer, conhecer técnicas que vai te potencializar, ficar com a aparência mais adequada, através do seu corpo, do jeito que ele é, e se alinhar. Porque somos diferentes, somos belezas diferentes, e todo mundo, cada um tem a sua. Eu acho que, no fundo, assim, quando a gente fala diversas profissões, diversas pessoas diferentes, mas todo mundo que tem um propósito de se mostrar, no final a gente chega sempre nessa conclusão, seja quem você é. Você Sim. falou do conselho que Sim. você recebeu, seja você mesmo. Sim. Eu sempre escutei isso também, né? Seja você mesmo, cara. Eu tenho o meu jeito meio engraçado, às vezes, meu time pode falar sobre isso, né? Fala mais. Porque eu sempre falo, cara, você tem que ser o melhor, mas não é melhor do que o outro, é o seu melhor, seja o seu melhor. Exatamente. Se hoje você é isso aqui, você vai procurar evoluir para dar um passo acima. Ah, mas o fulano tá 10 degraus, deixa ele lá. Você vai de um em um, você vai chegar, mas você tem que ser o melhor, mas o melhor não comparando com o outro, o melhor seu. Vai subir na escada. É óbvio que você tem que ter a sua meta de melhorar e de evoluir. E isso eu concordo plenamente, de melhorar sempre, até chegar ao 10º degrau, mas vai subindo um degrau por cada um e vai fazendo isso. Então, quando a gente escuta, seja você mesmo, seja o seu melhor, seja quem você é, se vista como você é de verdade, se vista de você. A gente está sempre falando sobre a gente, parando de ver o próximo e parando de fazer essa comparação que você falou do Instagram e dessas vidas que a gente vê cada vez mais falsas, né? Falsas e que às vezes não tem nada a ver com o que a pessoa tem. Você falou sobre religião e religião fala muito sobre verdade, independente da religião que cada um tem, né? É a sua verdade também, mais uma vez, falando sobre isso, né? Então, assim, hoje, tirando a experiência que você teve nos longos da sua vida, né? Como comercial, cuidando da parte de imagem, a trajetória que você fez, você acha que de verdade ser quem você foi o somatório disso tudo e que fez de você enxergar que, não, cara, no final eu descobri realmente que era o que eu achava no início, não, tem que ser quem eu sou mesmo. Achou o propósito, né? Achar o propósito. Eu acho que isso fez diferença para você? Total, Kimura, total. Eu tenho muito medo, porque às vezes as pessoas falam da consultoria de imagem por ser fútil ou por ser luxo demais, e não é. É realmente um autoconhecimento e aquela pessoa se encontrar de uma forma que ela vai ter uma vida diferente, que ela vai se amar mais, que ela vai se respeitar mais e vai ter mais credibilidade, vai ter mais autoridade, vai se encontrar dentro do meio corporativo, mas principalmente ela vai melhorar
o relacionamento interpessoal dela, com o marido, com os filhos, com ela mesma ou com ele mesmo. Como a gente estava citando no início, eu tenho um cliente que ele não sabia nem o que ele gostava. Você imagina que coisa louca? Sim. Eu não sei o que eu gosto, porque eu nunca comprei uma peça de roupa para mim. E é muito lindo o que você faz, principalmente quando a gente pega realmente para saber o significado e tudo que você faz, o estudo, né? Porque você muda realmente a vida da pessoa, você muda a perspectiva que ela tem sobre ela mesma. E assim como você falou, com o marido, com os filhos, o posicionamento, de repente até conseguir uma promoção no trabalho, ser pedido em casamento. Então, você consegue fazer com que também ela enxergue que ela é capaz de conseguir conquistar os sonhos dela, e isso acaba se transformando em realidade. Assim como o Kimura também, né? Você faz os seus vídeos e quando você pega uma empresa e mostra com a história, né, contando toda aquela trajetória, a pessoa fala, caraca, nem eu sabia que eu tinha esse potencial, nem eu sabia que eu poderia ser visto dessa maneira. E eu acho que esse que é o toque que a gente consegue transformar. Cara, né? isso é muito legal, né? Eu sinceramente, vou te falar vou te abrir uma coisa. Eu achei que eu fosse chegar aqui e eu ia escutar, não, você tem que ser desse jeito, você tem que ser vestido dessa maneira. Jamais. E eu tô escutando que você tem que ser você mesmo, né? Então, assim, cara, eu vou falar isso de novo porque eu jamais esperaria isso dessa conversa, né? Quando a gente fala de consultoria de imagem, você tem que ser você mesmo. E, assim, isso é clichê, mas cara, É o tempo todo. É essencial, né, pra vida. Essencial. O engraçado que a gente está falando sobre isso, eu coloco um filme como referência até nas minhas palestras, não sei se vocês já viram, Sexo por Acidente. Não. Procurem, gente, procurem. Esse filme é muito legal porque a menina é uma menina extremamente linda, mas ela é acima do peso. E ela se sente, na mentalidade dela, ela se acha feia. Ela, ai, não dou certo. Aí ela fica assim, ó, sabe aquela pessoa assim, ó? Ó, eu baixei os meus ombros, eu abaixei a cabeça e eu olho assim, ó. Isso aqui, ó, essa imagem de uma pessoa insegura. Diferente de uma pessoa assim. Te bota uma postura, né? E fica até mais bonita, né? Só de você... Então, eu tenho barriga, ó, tô com barriga aqui. Sim. Não, vamos alinhar isso aqui. Então, nesse filme, ela tá numa academia, gente, é muito legal. Ela trabalha num emprego tosco, porque ela se admite isso, onde ninguém valoriza ela se acha feia, ela é totalmente inferior, e ela acha que ninguém olha para ela, nenhum homem olha para ela. Mas só que não é nada disso. Enfim, ela tá numa academia que ela falou, não, eu vou me dar uma emagrecer, vou mandar pra academia. E ela levantou. Que é o primeiro passo que eu acho que toda... exercício é bom pra te levantar a tua energia. E ela bate com a cabeça. Nossa, assim, gente, vocês precisam assistir esse filme. E quando ela levanta, ela já levanta diferente. Ela olha no espelho e ela, meu Deus, sou eu mesma. E ela começa a botar na mente dela que ela mudou depois do tombo. E tudo na vida dela mudou, só que ela não é nada. Ela é a mesma. Foi a perspectiva dela que mudou. Ela é a mesma pessoa. Vocês precisam assistir esse Sim. filme, porque como que você vê, o jeito que você se olha e como você pensa sobre você, o que você vê como se você se olha no espelho é totalmente diferente. Ela não mudou nada, ela continuou no mesmo peso, mas ela mudou a autoestima dela, que ela se sentiu mais empoderada, se sentiu mais bonita. Ela conseguiu um namorado, ela conseguiu o emprego dos sonhos dela e ela se realizou sem emagrecer 1 grama. Caraca. A gente olhar pra dentro mesmo, né? E ver... Às vezes a gente tem que fazer essa reflexão, né? De... Exatamente. Saber que tá trabalhando demais, saber que tá trabalhando de menos, saber que tá no momento que você não tá tão bem emocionalmente, que você precisa dar aquele up. Tudo na vida, eu acho que na verdade é sobre... Às vezes parar 1 minuto, a gente vive uma vida muito louca, né? Loucura, loucura, loucura. E eu acho que se a gente para... A gente tem essa política, às vezes, lá no Projetax, né? De sentar e, calma aí, vamos parar um pouquinho. Mas respira. Quando você entra na consultoria, a primeira parte que a gente faz de uma anamnese, né? Dos questionários, a gente pergunta muito sobre o tempo que você gasta no trabalho, o tempo que você gasta com a sua família, o tempo que você gasta com o seu lazer e o tempo que você gasta com você. Então, você vai receber um mapeamento ali, como assim, em formato de pizza, para ver e eu te mostro assim, olha só, precisamos alinhar algumas coisas. Você está trabalhando muito e esquecendo de você. Sim.
Você está trabalhando muito e não está se divertindo. Ou, às vezes, você está gastando muito tempo com você e está esquecendo do seu trabalho. Por isso que você não está desenvolvendo. Por isso que o teu negócio não está andando como deveria andar. Então, a gente faz todo um mapeamento comportamental, que é exatamente isso. Então, é todo um estudo muito aprofundado e personalizado, Kimura. Total. Cara, excelente. A gente falou sobre ser você, sobre autoconhecimento, sobre explorar realmente o seu melhor. A gente falou sobre performar melhor e mostrar que você está performando melhor. E tudo isso através da Da consultoria. consultoria de imagem, né? Então, E aí, o que você achou? cara, eu tô pensando já em começar minha primeira, não sei se a gente chama de aula, Primeira sessão, minha primeira primeira consulta. sessão, minha primeira consulta já, porque acho que posso melhorar bastante coisa, então, né? Que isso. É muito Mas legal. eu sempre gosto de, quando eu trago uma mulher igual você aqui, ou então quando eu estou de frente aprendendo, eu gosto de, tipo, eu queria que você falasse, olhasse para a câmera e falasse com as mulheres que estão te assistindo e que não estão se sentindo tão bem, que estão se sentindo às vezes mais gordinhas ou muito magrinhas, e que realmente elas possam. E que às vezes estão querendo ser outra pessoa, para poder mostrar para as outras pessoas algo melhor. O que você falaria para cada uma delas, assim, do seu coração mesmo? Eu falaria até não só para as mulheres, mas para os homens também, né? Primeiramente, você precisa se amar. Você precisa se amar, você precisa se olhar para dentro, agradecer a sua vida, que Deus dá o dom da nossa vida. E Deus te fez tão perfeito, Deus te fez tão perfeitinho, do jeitinho que Ele, sabe, que ele quis ali. Então, a gente precisa agradecer isso, precisa tomar conta do nosso interior. Hoje a gente vive num momento de tão louco de que você precisa estar conectado, você precisa mostrar resultados, você precisa trabalhar, você precisa dar conta da sua vida. Às vezes a mulher tem quádrupla jornada, não sei, sabe? Então, é muita demanda de cobrança, de trabalho, criar filhos, e não somente a mulher, como o homem também. Primeiro, analisa, né? O que você está fazendo, o tempo que você está gastando com você, com as suas prioridades. Agradece a Deus, primeiramente, né? Pelo dom da sua vida e se permite se conhecer. Porque por muitas vezes, no meio dessa correria toda, você acaba esquecendo de se olhar. Então, se olhe de uma maneira com mais amor, com mais gratidão, que eu tenho certeza que tudo vai melhorar. E se aceite do jeitinho que você é. Não precisa mudar. A gente precisa só aperfeiçoar alguns detalhes e se autoconhecer. E aí você voa, voa, independente da idade, independente da cor, independente do sexo. Você consegue tudo o que você quer, mas primeiramente se amando. É muito legal, até porque, né, quando a gente começou aqui, eu falei, eu tenho certeza que vai ser uma verdadeira aula. E, nossa, foi muito mais do que isso, né? Assim como o Kimura falou que ele se impressionou, também tô impressionada, né? De um tanto de coisa que a gente consegue aprender e ver sobre esse assunto. E uma coisa mais linda que eu percebi, principalmente, né, agora que você estava dando esse recado, é que você fala com brilho no olho, né? Com um Sim. sorriso, com amor. Né? Exatamente, o amor Faz parte que da você imagem faz. também, né? Demonstrar a emoção, né? Emoção. Mas é do coração. A gente tem que ser, assim, realmente quem você é. Então, eu vou trazer uma novidade para vocês que eu não contei. Eu queria te perguntar o futuro também, né? Quais são os seus próximos passos? Uma coisa novidade mesmo. Novidade mesmo. Eu estou fazendo uma especialização de análise de cores para daltonismo. Nossa, Caraca, que que legal. Porque eu comecei a perceber num estudo científico que eu fiz, porque eu estudo muito. Eu procuro sempre estar me aperfeiçoando. Quando a pessoa ela tem algum tipo de, né, ou às vezes ela é deficiente, ou às vezes ela tem realmente um vitiligo, ou daltonismo, na questão do vitiligo principalmente, eu estou fazendo essa especialização porque a cor é muito bacana e pode ajudar bastante essa pessoa a levantar um pouco mais a autoestima dela. Então, eu estou fazendo essas especializações, já tenho
alguns clientes que eu já estou atendendo, para a gente poder também potencializar essas pessoas especiais, que às vezes se sentem inferior, às vezes não sabe por onde começar. Então, é bem bacana para a gente poder pegar esse nicho de pessoas e, principalmente, levantar a autoestima delas. Cara, muito legal. A gente tem sentido a necessidade de falar sobre o diferente hoje, né? Porque a gente fala isso muito no nosso trabalho também. A gente vê que as pessoas perderam seu lugar. Na verdade, elas nunca tiveram, né? Uma Sim. pessoa com deficiência, ela nunca teve o seu lugar na Sim. sociedade. E quando você consegue conversar e inserir essa pessoa, que ela às vezes é tão brilhante ou mais brilhante do que uma pessoa, entre aspas, normal, ou então uma pessoa com vitiligo que não tem uma deficiência, mas ela tem algo na pele Ela dela, ela se sente sente segura. inferior. Eu conheço um cara com vitiligo, que é o Roger, e ele foi modelo da Kimura, e sinceramente, cara, eu vou te falar, aquele cara chega onde ele tá, e ele brilha de uma maneira que eu nunca vi, assim... Eu acho que eu chego perto dele, assim, a minha luz apaga e a dele acende, porque ele é maravilhoso. Então, assim, eu te falo isso pela que eu já convivi com ele na Kimura. Então, assim, quando a pessoa sabe, né, que a essência dela, como você falou, ela se conhece, ela consegue brilhar, independente de ela tiver vitiligo, a cor que for, é diferente, né? Então, assim, você trazer isso, você olhar também para isso, e essas pessoas querem ser ouvidas, querem se mostrar cada vez mais. E o diferente, às vezes, ele é de uma maneira tão impressionante que a gente consegue falar, cara, por que eu não vi isso ainda, né? Por que a gente não fala sobre isso ainda, né? Mas tem muitos que ainda se isolam. E a questão do albino também, que eu esqueci de falar, né? Que a questão, os estudos científicos são feitos em cima para quem tem o albinismo, porque tem aquela pele muito clara, aquele pelo muito claro. Então, a gente consegue levantar a autoestima dessa pessoa através das cores. Porque a análise de cores, a ideia é a gente harmonizar a beleza dessa pessoa. Então, quando a pessoa é albina e ela coloca uma cor muito vibrante, ela vai realmente chamar muita atenção. Então, a gente consegue harmonizar, levantar a autoestima dessa pessoa e trabalhar com ela de forma para potencializar ela por dentro, para ela se sentir mais segura. A questão do daltonismo, a gente faz um trabalho específico a gente faz análise de cores. É claro que ele não consegue visualizar tão bem, porque ele não consegue identificar e nem o diferencial dos vermelhos, dos laranjas, né? Mas eu consigo fazer um trabalho personalizado para ele, que eu vou lá dentro do guarda-roupa dele, eu já deixo os looks todos prontos, através das plaquinhas identificadoras, ele nunca mais vai precisar trabalhar e nem ter esse problema de não saber qual a cor que ele usar, ou às vezes se sentir apagado por isso. Então, porque normalmente a pessoa às vezes evita usar uma cor diferente justamente por ele não sabe identificar, né? Ele não sabe. A gente tem graus de daltonismo que vai do, né, mas eu sinto muito senti muito no meu coração de estar estudando esses artigos e inclusive no ano que vem eu vou estar no Congresso de Cores, né? Acho que vai ser o 3º Congresso de Cores, e a gente vai falar mais sobre isso, mas muda a autoestima dessas pessoas. Então, assim, eu estou muito feliz, porque a gente vai começar um atendimento totalmente personalizado, já atendo algumas pessoas na questão do daltonismo, mas os albinos são também, a gente precisa olhar para eles. Então, cara, você consegue realmente, com a imagem, mostrar a personalidade da pessoa, aflorar ela, né? Sim. Isso é brilhante. E quais são os próximos passos da Luciana? O que a gente tem em mente? O que a gente vai produzir? Tem algumas novidades, né? Eu assumi a coordenação de executiva, né, das mulheres empresárias aqui da cidade de Petrópolis, o SEMEC, que tem como presidente a Ivani Noel, que o SEMEC é o Conselho das Mulheres Empreendedoras e da Cultura da cidade, vinculada à CEP Petrópolis. Então, a gente vai começar a trabalhar, fazer um mapeamento, até inclusive de todos os movimentos femininos que tem na cidade, para a gente poder potencializar o empreendedorismo feminino. Eu fui convidada, estou muito honrada por isso. Eu, através de toda a minha trajetória na televisão, a gente sempre desenvolveu esse trabalho com mulheres. Eu sempre entrevistei, potencializei, tentei ajudar bastante
até divulgando o trabalho dessas mulheres. Fiquei honrada com o convite, assumi essa coordenação no mês passado. Graças a Deus, as coisas estão saindo um pouco mais da cidade. No finalzinho de abril, eu vou estar na Barra, né, fazendo uma palestra sobre a imagem, a importância da imagem. E em maio, estarei indo para Dubai. Que isso! Nossa, que chique! Em maio, estarei indo para Dubai. Recebi um convite também de um grupo de mulheres que fazem esse trabalho, né, até na Europa, em grandes países. E em maio, estarei em Dubai, no Gévora, naquele hotel enorme lá, onde vai ter um encontro das empreendedoras. Eu vou palestrar sobre a importância da imagem corporativa, Caraca, né, que para legal, mulheres. É uma realização. Eu acho que eu estou muito feliz. Estou com um pouquinho, né, ansiosa, mas Isso é... vai ser Friozinho na bacana. barriga é normal, né? Mas isso tudo- Principalmente pelo tamanho, né? Essa nova fase, entrando numa coisa completamente diferente, num outro país. Mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra isso aí, vai deixar todo mundo de queixo caído, igual a gente ficou aqui nessa conversa. E se Deus quiser, vai vir muita coisa boa, os cursos de formação, alguns workshops específicos para quem também quer atuar dentro da área, algumas coisas online que a gente vai começar a vender. Então, Tem um caminho para traçar, né? Isso tudo é fruto do seu trabalho e da singularidade do que você oferece mesmo, Luciana. A gente, primeiro, assim, me sinto honrado de ter você aqui. Eu só convido pessoas para vir aqui que são pessoas que eu sou fã, que eu realmente admiro, que eu tenho como referência. obrigada. Você é uma referência de imagem para mim, então, assim, todas as vezes que a gente conversou, eu sempre busquei escutar, fico às vezes meio babando, assim, mas fico escutando e eu tomo os seus conselhos, né? O que mais me chamou a atenção do que você falou realmente foi sobre ser quem você é e potencializar isso, né? De uma forma que você não precisa se vender um personagem, né? Por muitas vezes na minha vida eu tentei ser um personagem porque eu acho que às vezes o meu jeito não vende bem, então isso, aquilo. Então, assim, cada vez que eu escuto que eu tenho que ser quem eu sou, eu acho que isso me potencializa de verdade. Então, obrigado. Acho que foi maravilhoso, né? A gente Foi um ter uma prazer aula de enorme. verdade aqui com você. Eu é que tenho que agradecer. Eu me sinto muito honrada, fiquei honrada com o convite, agradecida demais, obrigada. Você é incrível, eu sou fã, já sou fã há muito tempo, e agora somos parceiros, né? Sim. Kimura faz todo um trabalho excepcional aí com esse novo sonho, ele está cuidando do meu sonho muito bem. Mas eu gostaria de, mais uma vez, deixar um recado para quem está assistindo a gente. Isso é muito importante. Isso que você falou, a gente se amar do jeito que a gente é muito importante. Somos uma pedrinha preciosa de Deus ali, né? Um ser que foi feito com muito carinho. Então, jamais queira ser quem você não é. A gente realmente só precisa melhorar e potencializar isso. E eu vou te falar mais. Com essa experiência que eu tive de comercial e diversos setores, né, de empresas, você precisa identificar realmente quem você é, porque às vezes você está somente no lugar errado. Isso é duro de ouvir também. Você às vezes está num lugar errado, onde você não está tendo o valor que você merece, e às vezes você está ficando ali recuado de, levantar voo. É o foguetinho, né, da Projetax. Cadê o foguetinho? Não tá... Não, esse do Projetax. Tá aqui, ó, o foguetinho. Às vezes você está deixando não decolar o seu foguetinho aí, porque você está no lugar errado. Você precisa saber que você gosta. Você tem que também ter essa percepção, né? De saber que, às vezes, você tá fazendo tudo certo, mas é o lugar que tá errado para você, né? E falta só uma eu acho que coragem. A gente fala pouco sobre isso no mundo, né? Acho que a gente... É porque, assim, muitas vezes a gente tem aquela linha de diferença, né? A gente saber se a gente tá no lugar errado ou saber se a gente tem que mudar. Você tem que ter esse autoconhecimento que você falou aqui durante toda essa nossa conversa. Mas é você identificar que você está no lugar errado, eu acho que a mudança é dura, a mudança dói, mas ela tem que ser feita. E quando isso acontece também, a sua vida voa.
a sua vida decola, né? É isso aí. Então, assim, olha que brilhante, né? A gente falou sobre ser nós mesmos, mas se no final tudo isso ainda estiver dando errado, talvez não seja a gente o problema, né? Seja o lugar que você O tá, lugar né? que você... A ambiência. Cara, isso foi brilhante. A ambiência, às vezes, ela te coloca para baixo. Cara, muito obrigado. Eu estou honrado mais uma vez de falar. Te agradeço Muito demais. obrigada, Lu. Obrigada Foi a uma vocês. honra estar aqui com você. Foi maravilhoso. Aprendi muito. Espero poder aprender mais. Obrigado, Kimura, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Vai ter muitas oportunidades e foi muito, muito bom esse bate-papo. É isso, gente. Então, ó, esse foi mais um Projecast. Hoje, como sempre, uma aula, né? Então, quero agradecer você que ficou até o final. Deixar aqui minha gratidão mesmo para a Lu, para a Rafa, por terem aceitado esse convite e para você também que está assistindo e que com certeza está com seu bloquinho na mão anotando muita coisa que a Lu falou aí. É isso, muito obrigado. A gente se vê no próximo e tamo junto.